Ela chegava sempre antes de todo mundo, quando o céu ainda estava cinza e a cidade parecia prender a respiração antes de acordar. Dona Ruth já estava de pé há horas. Sua jornada não começava na porta da escola de luxo. Começava em um pequeno barraco na periferia, onde o cheiro de café fraco e pão amanhecido era o único luxo permitido. Dona Ruth, uma mulher de 50 e poucos anos, carregava o peso de uma vida inteira nas costas. Viúva há 5 anos, era a única provedora de seus 2 filhos. O mais velho, João, de 16, que trabalhava em bicos para ajudar, e a caçula Maria, de 10, que sonhava em ser médica. Enquanto caminhava os 3 quilômetros até o ponto de ônibus, ela repassava mentalmente as contas: o aluguel, o remédio para a pressão, a mensalidade do cursinho popular de João. Cada passo era uma oração silenciosa, um pedido de força para que suas mãos calejadas não falhassem. Ao atravessar os portões da escola elite, o contraste era um soco no estômago. O mármore polido, os lustres de cristal, o cheiro de cera importada, tudo ali gritava riqueza e oportunidades que jamais seriam dela. Era ela quem deixava aquele templo de luxo brilhando todos os dias, antes mesmo que os primeiros alunos atravessassem o portão. No intervalo entre uma vassourada e outra, ela fazia algo que ninguém jamais via. Ela abria a carteira gasta e olhava uma foto dos filhos, ainda pequenos, sorrindo com os dentes tortinhos. Era o tipo de sorriso que dava força até para quem não tinha mais nenhuma. Era por eles que ela suportava a invisibilidade e o cansaço. Essa era a rotina dela, silenciosa, pesada e completamente invisível para quase todos. Mas naquele dia, a invisibilidade estava prestes a ser quebrada. O corredor ainda estava impregnado, com o cheiro fresco de desinfetante, quando os primeiros alunos chegaram. Mochilas de grife penduradas nos ombros, celulares de última geração nas mãos, roupas impecáveis, risos altos, exagerados, quase teatrais. Entre eles, o grupo que todos conheciam menos e temiam. No centro, Felipe, filho do maior empresário da construção civil da cidade. Bonito, mimado e treinado desde pequeno para acreditar que o mundo girava ao seu redor. Ele não precisava levantar a voz para impor respeito. Seu sorriso arrogante fazia o serviço sozinho. Naquela manhã, Dona Ruth estava ajoelhada perto dos armários, usando uma escova de dentes antiga para alcançar a sujeira acumulada nas frestas. Um método humilde e eficiente, mas para Felipe era apenas mais uma oportunidade. Ele parou de repente. O grupo parou com ele. O silêncio deles pesou no ar como uma nuvem carregada antes da chuva. Olha quem já começou o expediente. A Cinderela da limpeza, disse Felipe, inclinando a cabeça com desdém. Será que está rezando para cair o salário? As risadas vieram instantâneas, risadas ocas, risadas de quem nunca imaginou o que era viver com medo de faltar comida. Lucas, sempre disposto a impressionar Felipe, balançava nas mãos um smoothie importado, lilás e espesso, que custava quase o que Dona Ruth ganhava por hora. E então a ideia surgiu, daquelas ideias que só nascem em corações endurecidos. Vixe, minha mão escorregou. O líquido roxo foi se espalhando pelo mármore recém-limpo, como uma provocação colorida. O cheiro doce tomou o ar, um contraste cruel com o cheiro de limpeza que Ruth tanto se esforçava para manter. Ela fechou os olhos por um instante, respirou, sentiu o rosto arder, mas não levantou a cabeça. Não daria esse prazer a eles. Apenas pegou o pano e limpou. Não vai dizer nada. Faxineira? Vai chorar não? Provocou Felipe, semicerrando os olhos, como um predador esperando reação. Com a voz baixa, mas firme, ela respondeu: meu trabalho é limpar, moço, e eu vou limpar. Tenha um bom dia. A calmaria dela inflamou algo dentro de Felipe. Ele queria quebrá-la, queria a reação que ela se recusava a dar. Quando se afastaram, ele sussurrou para Lucas: ela não aprende, amanhã a gente aperta mais. A crueldade deixara de ser brincadeira. Agora era um projeto, e o corredor voltou ao normal, ou pelo menos parecia. Por quê? Enquanto eles riam e se afastavam, acreditando estar no controle, um par de olhos silenciosos observava cada gesto. Quebra de ritmo aqui, leve, quase imperceptível. Naquela escola de luxo,
Algo sombrio estava crescendo, e o ponto de ruptura viria muito antes do que eles imaginavam. A humilhação virou rotina. Para Felipe e seu grupo, não era mais uma brincadeira. Menos, era um espetáculo diário. Pequenas crueldades que juntas machucavam mais do que qualquer agressão física. Esconder o carrinho de limpeza, trocar o açúcar do café por sal, grudar chicletes bem onde ela tinha acabado de esfregar, empurrões, risos, olhares que diziam: "Você não é ninguém aqui." Dona Ruth tentava se adaptar, mudava horários, limpava quando os corredores estavam vazios, se encostava nas paredes para deixar grupos passarem. Mas a escola era grande e eles eram muitos. Foi então que surgiu uma pequena faísca de coragem. Clara, uma aluna mais nova, observava tudo em silêncio. Havia semanas, quietinha, mas com um senso de justiça maior que ela mesma. Até que um dia, ela não conseguiu mais ficar calada. Felipe havia acabado de chutar o balde de água, espalhando tudo no chão polido. "Felipe, para com isso. Ela não fez nada para você", disse Clara, a voz baixa, mas firme. O corredor inteiro pareceu parar. Felipe virou o rosto devagar, como quem avalia um inseto que ousou se mover. "Olha só, a defensora dos pobres." Ele riu menos aquela risada gelada, calculada. "Quer limpar o chão com ela, Clara? Ou prefere que eu avise seu pai que você está andando com gentalha?" Clara sentiu o rosto queimar, baixou a cabeça, recuou. Ela tentou e falhou. E no mundo de Felipe, falhar significava pagar o preço. A intervenção só serviu para isolar ainda mais Dona Ruth. Ninguém mais ousou sequer olhar na direção dela. E então, a crueldade aumentou. Felipe descobriu que ela guardava o dinheiro do almoço no bolso costurado no avental, um bolso que ela mesma remendara várias vezes. Durante o intervalo, enquanto ela tomava um café rápido na copa, eles entraram no vestiário e rasgaram o bolso. Jogaram as moedas no chão. Não roubaram nada. Não queriam dinheiro. Queriam destruir. Quando ela voltou e viu o bolso rasgado, o tecido pendurado, as moedas espalhadas pelo chão sujo, ela não chorou, apenas se ajoelhou e recolheu cada moeda devagar, como quem recolhe pedaços da própria dignidade. A dor dela não estava no valor do dinheiro, estava na certeza de que ninguém ligaria, de que reclamar significava arriscar o emprego. E para uma mãe, perder o emprego é perder o chão. Foi nesse exato momento que ele apareceu. Um senhor simples, paletó antigo, sapatos gastos, passo calmo. Ele não estava na lista de funcionários, não estava na lista de pais. Ninguém o reconhecia. Mas ele viu a faxineira de joelhos, viu as moedas espalhadas, viu o silêncio de dor no rosto dela. Ele não disse nada, apenas continuou andando. Mas seus olhos menos antes tranquilos agora carregavam uma fúria contida, uma indignação que não buscava barulho, mas justiça. O palco estava montado, a tempestade estava a caminho, e Felipe nem imaginava que o reinado dele estava prestes a ruir. Quebra de ritmo, lenta, carregada de prenúncio. O silêncio daquele homem era o aviso. A calmaria antes da tempestade. O corredor estava cheio, barulhento, o burburinho de centenas de jovens. Era o horário de pico. A transição entre as aulas, Dona Ruth carregava o balde pesado, cheio de água suja, tentando passar despercebida. Ela estava exausta. A noite mal dormida pesava em seus ombros. Felipe, que estava no centro do corredor com seu grupo, viu a oportunidade perfeita para o gran finale. Ele queria uma humilhação que ficasse para a história da escola. Atenção, pessoal! Show de horrores ao vivo, gritou ele, chamando a atenção de todos. Ele se posicionou estrategicamente. Quando Ruth estava a poucos passos, ele esticou o pé. Não foi um tropeço acidental, foi uma armadilha calculada. Ela tropeçou. O balde voou, a água suja se espalhou pelo chão. Atingiu as calças de grife de alguns alunos e, pior ainda, molhou os sapatos caros de Felipe. O corredor inteiro ficou em silêncio. Um silêncio ensurdecedor, que durou apenas um segundo. Depois,
veio o riso. Um riso cruel, afiado, que cortava o peito de Dona Ruth. Meu Deus! Olha isso! Ela não consegue nem andar. É burra ou o quê, gente? Filma, isso vai pro grupo. A faxineira molhada. Cuidado, tia. Vai molhar seu salário mínimo. Você não tem um... Dona Ruth tentou levantar rápido. As mãos tremiam. Ela sentiu a vergonha esmagá-la. Os olhos ardiam, mas ela se recusou a deixar a lágrima cair. Ela juntava os cacos de sua dignidade. Por favor, meninos, me deem licença. Eu vou limpar, disse ela, a voz baixa, mas firme. Felipe, furioso por ter tido seus sapatos molhados, deu um passo à frente. Não, você não vai limpar. Você vai ficar aí, de joelhos, e pedir desculpas por ter me molhado. Sua inútil! Ele apontou o dedo para ela a poucos centímetros de seu rosto. A escola inteira parecia rir junto. Mas, nesse exato momento, o riso parou. Não por causa de Dona Ruth, mas por causa de uma presença que se materializou no meio da multidão. No fim do corredor, quase escondido atrás de uma coluna, estava o senhor que a havia visto juntar as moedas. O nome dele era Dr. Elias Viana. Camisa simples, paletó antigo, sapatos gastos pelo tempo. Ele parecia mais um visitante, um homem comum, mas havia algo diferente nos olhos dele. Um olhar atento, profundo, um olhar que não estava apenas vendo, mas julgando. Ninguém prestou atenção nele. Afinal, quem olharia para um homem tão simples? Quando a cena principal era a humilhação da faxineira, Dr. Elias deu um passo à frente. Um passo lento, mas decidido. Depois outro, e mais outro. O som dos risos começou a diminuir. A presença dele parecia absorver o barulho. Ele se aproximou de Dona Ruth com calma, ignorando Felipe e seu grupo. Ele estendeu a mão para ela. Senhora, por favor, levante-se. Não se curve a essa baixeza. O tom era de um respeito que ela não ouvia havia anos. Ela aceitou a mão dele, ainda confusa. Felipe, irritado com a interrupção, se virou para o senhor. Ei, velho, quem você pensa que é para se meter? Isso não é da sua conta. Dr. Elias o encarou. O olhar dele era de decepção, não de raiva. É da minha conta. Sim, tudo o que acontece aqui dentro é da minha conta. Felipe riu, debochado. E o que você vai fazer? Ligar para o meu pai? Ele é o maior patrocinador dessa escola. Foi então que Dr. Elias Viana colocou a mão no bolso do paletó. Ele puxou um crachá discreto, feito de metal escovado, e o ergueu lentamente para que todos vissem. O corredor, antes barulhento, travou. No crachá, em letras gravadas, estava o nome dele, e um título que fez todas as gargalhadas morrerem na garganta, substituídas por um medo gélido. Dr. Elias Viana, menos fundador e diretor-presidente, mantenedor da instituição. O dono, o homem que construiu a escola com as próprias mãos e que raramente aparecia, preferindo observar de longe. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Os alunos ficaram pálidos. Os celulares baixaram na mesma hora, como se tivessem queimado nas mãos. Dr. Elias olhou para Felipe, que agora tremia. Você estava certo, jovem. Seu pai é um grande patrocinador. Mas eu sou o dono, e a partir de agora a conversa é comigo. A virada estava feita. A justiça, silenciosa, havia chegado. A autoridade não precisa gritar. Ela apenas se revela. Dr. Elias Viana conduziu Felipe e seu grupo para a sala da diretoria, sob o olhar atônito de toda a escola. Dona Ruth ficou no corredor, ainda processando o que havia acontecido. Na sala, o Dr. Elias não gritou. Ele falou com a calma de quem está dando um diagnóstico terminal. Eu ouvi risadas, mas não vi motivos para elas. Vi apenas a pobreza de espírito. Ele caminhava lentamente pela sala, olhando cada um nos olhos. Vocês vivem em um lugar privilegiado. Estudar aqui não é um direito. É um privilégio que seus pais conquistaram com o trabalho deles. Mas o básico, aquilo que não se compra, isso vocês parecem ter perdido. Respeito, educação, gratidão. Ele pegou um dos celulares que haviam sido usados para filmar. Quando vocês zombam de Dona Ruth,
Não é ela que vocês diminuem. São vocês mesmos. Vocês transformam o luxo desta escola em um palco para a mediocridade. Felipe tentou se defender. A voz saiu embargada. Mas, Dr. Elias, foi só uma brincadeira. Ela é a faxineira. É o trabalho dela. O Dr. Elias parou na frente dele. O trabalho dela é limpar. O seu trabalho é estudar. E, mais importante, aprender a ser um ser humano decente. E pelo que vi, você falhou miseravelmente em ambos. Ele fez uma pausa curta, estratégica. O mundo já tem pessoas demais que se acham superiores. O que ele precisa é de gente que saiba enxergar o valor dos outros. Vocês querem ser grandes? Então, comecem sendo bons. A lição de moral era dura, mas era justa. Então, veio a decisão. Seu pai é um grande patrocinador, Felipe. Mas esta escola não é um clube social. É uma instituição de ensino. E aqui, a regra é clara. Tolerância zero ao bullying e à humilhação. Ele olhou para o grupo. Vocês estão suspensos por tempo indeterminado. E, para que a lição seja completa, vocês terão que cumprir 100 horas de serviço comunitário, ajudando a equipe de limpeza desta escola sob a supervisão de Dona Ruth. O choque foi visível. E quanto a você, Felipe, seu comportamento foi o mais grave. Eu lamento informar, mas a partir de amanhã você está expulso desta instituição. O dinheiro do seu pai não compra o caráter que você não tem. Felipe tentou argumentar, mas o Dr. Elias levantou a mão. A decisão era irrevogável. A justiça havia sido feita, e a punição era proporcional à crueldade. A autoridade que pune é a mesma que protege. Quando os alunos finalmente deixaram a sala da diretoria menos silenciosos, sem altivez, sem celulares, o Dr. Elias saiu atrás deles. No corredor, encontrou Dona Ruth ainda parada no mesmo lugar, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas, como alguém que tenta manter a postura depois de ser quebrada diante de todos. Ele se aproximou devagar, sem pressa, como quem não quer assustar. Me perdoe por ter visto aquilo, Dona Ruth. A voz dele era mansa, mas firme. A senhora não merecia passar por nada daquilo. Ela baixou o olhar, tentando esconder o choro. É só o meu trabalho, doutor. A gente se acostuma. Ele franziu a testa na mesma hora. Não. Um não simples, porém definitivo. Ninguém deve se acostumar com a falta de respeito. Ele apontou para um banco ali perto e pediu com delicadeza: sente-se um pouco comigo. E pela primeira vez em muito tempo, alguém menos alguém com poder se sentou ao lado dela, não para dar ordens, mas para ouvir. Ela contou sua história, do marido que foi embora, dos 2 filhos, João e Maria, que sonhavam com um futuro maior do que o bairro permitia, da dificuldade para pagar luz, da coragem para seguir e da vergonha de às vezes não conseguir comprar o que as crianças pediam. Dr. Elias ouviu tudo em silêncio, sem interromper, sem olhar para o relógio. Cada palavra parecia pesar dentro dele. Quando ela terminou, ele sorriu. Não era um sorriso de política, nem de pena. Era um sorriso de respeito. Dona Ruth, a senhora nunca mais vai andar sozinha. Ela o encarou, confusa. E então veio a frase que mudaria sua vida, e a senhora não vai mais limpar esta escola. Por um instante, o coração dela parou. Eu fui demitida. A voz quebrava de medo. Ele riu baixinho, com ternura. Demitida? Não. Promovida. Ele explicou. A partir daquele dia, Dona Ruth seria a supervisora de limpeza e manutenção, responsável por coordenar a equipe, gerenciar materiais e garantir o bom funcionamento dos espaços. Salário triplicado, benefícios completos, estabilidade, respeito. Mas não era só isso. E quanto aos seus filhos, os olhos dele brilharam. A partir de hoje, João e Maria têm matrícula garantida aqui, bolsa integral, uniforme, material, transporte, tudo pago pela instituição. Ela levou a mão à boca, em choque. Doutor, eu não posso aceitar. Ele colocou a mão no braço dela, com delicadeza paternal. Pode sim. Eles merecem. E a senhora também. E a última surpresa? Já deixei pronto um fundo de estudos. Quando chegar a hora, seus filhos vão entrar na faculdade, sem preocupação, sem dívida, sem sacrifício. As lágrimas que desceram agora eram outras.
lágrimas de vitória, de alguém que caiu e foi levantado com mais força do que jamais imaginou. O que aconteceu hoje não foi apenas uma injustiça. Ele concluiu: foi um alerta e eu vou transformar esta escola começando por honrar quem a mantém de pé. Dona Ruth chorou em silêncio, mas não era mais dor. Era dignidade voltando ao seu lugar. A dignidade não se compra, ela se restaura. Os meses passaram devagar, mas a mudança na escola elite foi rápida e profunda. O portão da escola se abriu, e pela primeira vez, os filhos de Dona Ruth, João e Maria, entraram ali não como visitantes, mas como alunos. Uniforme novo, mochila nova, olhos brilhando, como quem pisa num sonho. Dona Ruth caminhava alguns passos atrás, com seu novo uniforme de supervisora. Ela não limpava mais, mas supervisionava com um olhar atento e gentil. Naquele corredor onde antes era invisível, hoje era cumprimentada com respeito. Bom dia, Dona Ruth. Precisa de ajuda com algo? Os alunos que haviam participado da humilhação, agora em serviço comunitário, baixavam o olhar, constrangidos, mas mudados. Eles eram obrigados a limpar o que antes sujavam, aprendendo na prática o valor do trabalho. João e Maria se adaptaram rapidamente. Maria, a caçula, era mais feliz, correndo para a biblioteca. João, o mais velho, agora podia se dedicar integralmente aos estudos, com o peso de ter que trabalhar aliviado de seus ombros. O diretor, Dr. Elias, passou por ela no corredor. Eles trocaram um aceno discreto, respeitoso, quase sagrado. A escola era a mesma, mas o coração das pessoas não era mais. A história de Dona Ruth se tornou uma lenda, um lembrete constante de que o caráter vale mais do que qualquer fortuna. Anos se passaram. João se formou com honras e conseguiu uma bolsa para uma universidade de prestígio. Maria, seguindo seu sonho, foi aceita na faculdade de medicina. Dona Ruth, agora aposentada e com a vida estabilizada, visitava a escola elite não mais como funcionária, mas como convidada de honra nas formaturas. O Dr. Elias Viana, em seu discurso de formatura, sempre contava a história de Dona Ruth. Ele a chamava de a verdadeira professora da escola elite, pois ela havia ensinado a todos a lição mais importante, a humildade e o respeito. O legado de Dona Ruth não foi o chão limpo, mas a mudança de cultura. A escola se tornou conhecida não apenas pela excelência acadêmica, mas pela humanidade de seus alunos. Às vezes, Deus usa pessoas silenciosas, como Dona Ruth, para mudar histórias inteiras. Ele usa a injustiça para revelar a verdadeira face do poder. E quando ele decide agir, honrando a dignidade e a luta, ninguém consegue impedir. A verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em quem você se torna quando ninguém está olhando.